Por anos, os drones da Rússia têm aterrorizado a Ucrânia, espalhando medo e pânico por todo o país, deixando morte e destruição por onde passam. Finalmente, tudo isso está começando a mudar, porque algo começou a caçar e destruir esses drones com uma eficiência implacável, eliminando até 95% dos enxames do Kremlin de uma só vez. Esse caçador letal não espera os drones se aproximarem dos alvos ou ficarem pairando sobre cidades e vilarejos ucranianos para destruí-los. Está destruindo-os a literalmente centenas de quilômetros de distância, antes que tenham a chance de ameaçar uma única vida inocente. Estamos falando sobre drones interceptadores ucranianos, que agora se tornaram um dos elementos mais importantes na rede de defesa aérea do país. Porque, ao que parece, a melhor maneira de lidar com drones é simplesmente com mais drones. Certamente, é a abordagem mais econômica. Considerando que os drones Shahed da Rússia custam entre 20 e 50 mil dólares por unidade, a Ucrânia realmente não quer desperdiçar mísseis interceptadores de $1 milhão para derrubá-los. Ela precisa de uma forma mais barata e simples de combatê-los no céu. E os drones interceptadores cumprem bem esse papel. Muitos desses drones custam apenas alguns milhares de dólares para serem fabricados, mas são projetados de forma tão inteligente que eliminam facilmente drones muito maiores e caros. O Sting, por exemplo, que é produzido por uma empresa chamada Wild Hornet, tem um custo estimado entre $1.000 e $2.500 por unidade. É extraordinariamente barato, o que pode levar alguns a acreditar que ele não pode ser tão eficaz assim em um cenário de combate real. O design do Sting faz dele um verdadeiro demônio para os drones russos. Ele tem formato de bala, com 4 motores de alto empuxo acoplados à base, ajudando-o a atingir velocidades máximas de cerca de 170 milhas por hora, ou 280 km por hora, e velocidades de cruzeiro de aproximadamente 100 milhas por hora, ou 160 km por hora. Capaz de atingir uma altitude de cerca de 7 km, ou 23 mil pés, que é muito mais alta do que as altitudes de 13 mil a 16 mil pés, ou 4 a 5 km dos drones Shahed da Rússia. O Sting carrega uma ogiva de 500 gramas, ou 1,1 libra, além de câmeras diurnas e térmicas, permitindo que ele opere a qualquer hora do dia ou da noite. E mesmo tendo apenas 15 minutos de autonomia e um alcance de 37 km, ou 22 milhas, a Ucrânia conseguiu usar o Sting para eliminar alvos a uma distância de 500 km, ou 310 milhas. Tudo isso graças ao Wild Hornet Vision Control, um sistema digital de vídeo e telemetria que permite ao Sting fornecer vídeo de alta qualidade e controle de baixa latência, mesmo a distâncias enormes. Isso, na prática, transforma o que normalmente seria um interceptador FPV de curto alcance, relativamente rudimentar, em um ativo de defesa aérea de longo alcance, muito mais poderoso e valioso. Essa tecnologia foi colocada à prova e passou com louvor no início de abril de 2026, quando surgiram relatos de um único piloto ucraniano, apelidado de Hulk, abatendo 2 Shahids russos a uma distância de 500 quilômetros. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Nunca antes um interceptador de drones havia conseguido atingir e eliminar seus alvos tão longe de seu operador. Com todas as suas habilidades e experiência, Hulk guiou o Sting por condições complexas para destruir os alvos. Mesmo que a Rússia tentasse contra-atacar, não teria chance, pois ele estava centenas de quilômetros atrás em segurança. Hulk é um dos membros da unidade de drones Bulava, que tem se destacado na Guerra dos Drones e divulgou o comunicado online sobre o ataque. A unidade afirmou que isso não é apenas um incidente isolado, mas o início de algo novo, um desdobramento em massa de drones interceptadores letais operando a distâncias extremas, eliminando seus alvos com precisão cirúrgica e sem medo de represálias. Isso pode mudar tudo. As equipes de drones ucranianas e a indústria de drones do país, que evolui rapidamente, já mudaram o rumo da guerra a seu favor, com os defensores de Kiev contando com um arsenal cada vez mais diversificado e letal de veículos aéreos não tripulados, VANTs, à disposição. Mas muitos desses drones têm alcance limitado. Eles só voam distâncias curtas. Então pilotos e operadores precisam ficar próximos, aumentando o risco de serem localizados e atacados pelos russos. Se as equipes de drones pudessem monitorar e proteger áreas a centenas de quilômetros de distância, ao invés do raio típico de 20 a 30 quilômetros, eles poderiam encher o céu com enxames de interceptadores, prontos para enfrentar qualquer ameaça russa que entrasse em seu campo de visão. O melhor é que essa tática exigiria pouquíssimo pessoal em terra, reduzindo ao máximo o risco de baixas.
É uma estratégia inovadora e a Ucrânia já está fazendo bom uso dela, como confirmado mais uma vez pelo próprio Hulk. Um vídeo fascinante divulgado no canal oficial do YouTube das Forças de Defesa da Ucrânia mostrou o operador em ação enquanto responde às perguntas de um entrevistador pilotando Vants à distância. Durante a entrevista, Hulk afirma que sua unidade está em operação desde o verão de 2025 e vem utilizando drones interceptadores desde novembro do mesmo ano. Em apenas alguns meses, essa única unidade conseguiu eliminar aproximadamente 200 alvos, incluindo 184 Shahids. Às vezes, dias podem se passar sem que um único drone seja destruído. Outras vezes, no entanto, a unidade entra em uma verdadeira caçada de drones, com o Hulk observando que o recorde atual deles é de 20 drones eliminados em um único dia, sendo 17 deles abatidos em apenas 1h30. Ele destaca que essa é uma conquista muito significativa e difícil de alcançar atualmente. É preciso se aproximar da ogiva com precisão para destruí-la no ar, garantindo que só o motor caia no solo, o que não detona. Hulk continua dizendo que cerca de 90% dos engajamentos bem-sucedidos da unidade envolvem detonar as ogivas dos drones no ar, para minimizar a quantidade de destroços que podem cair em áreas povoadas. Eles podem usar stings e interceptadores para atingir Shahids e outros drones russos. Porém, isso gera risco de muitos destroços e ogivas explosivas caírem sobre casas, veículos e estruturas abaixo. Os pilotos ucranianos, portanto, precisam ser extremamente cuidadosos ao escolher o momento de atacar. Um Shahid pode não detonar. Ele pode cair e atingir alguém ou uma casa. Por isso também tentamos deixá-lo ultrapassar as áreas povoadas. Felizmente, os operadores contam com a agilidade dos interceptadores, que permite o lançamento em apenas 30 segundos. No ar, usando câmeras diurnas e térmicas do drone, os pilotos caçam alvos, rastreiam Shahids e aproveitam dados em tempo real dos Vants para orientar decisões e movimentos. Há pouco que os Shahids possam fazer para escapar dos interceptadores. Como mencionado, eles geralmente voam a cerca de 45 km do solo, mas os interceptadores ucranianos atuam em altitudes ainda maiores, proporcionando visão aérea clara de seus alvos enquanto cruzam os céus em alta velocidade. Interceptadores são rápidos e ágeis, alcançando até os drones russos mais velozes. A equipe do Bulava confirmou que já conseguiu interceptar pelo menos uma variante do Shahid movida a jato, que normalmente é capaz de atingir velocidades máximas de até 600 km por hora, ou 370 milhas por hora. Por causa disso, operadores como Hulk quase se sentem como super-heróis ao usar suas habilidades únicas para eliminar ameaças russas e proteger seu povo e infraestrutura em terra. Eu me sinto como um super-herói? Sim, porque eu entendo que a vida de muitos civis depende de mim e dos meus irmãos, das nossas ações e resultados. É isso que te motiva. É isso que faz você amar o seu trabalho. A equipe fez questão de destacar o Sting com elogios especiais, ressaltando seus altos níveis de confiabilidade e eficácia, mesmo em condições difíceis. Eles provaram ser excepcionalmente bons. Não temos nenhuma reclamação. Já voamos com eles a menos 30 graus de 10 missões. Alcançamos cerca de 95% de taxa de sucesso. No máximo, perdemos um drone a cada 10. Mas o Sting é apenas um dos muitos tipos de drones interceptadores no arsenal ucraniano. Mas antes de darmos uma olhada em alguns dos outros, você está assistindo ao The Military Show. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Enquanto a Rússia depende fortemente da mesma pequena seleção de drones, a indústria nacional de defesa da Ucrânia está evoluindo rapidamente e agora é composta por várias milhares de empresas, com centenas delas trabalhando ativamente em novas tecnologias de drones. Isso inclui uma variedade diversificada de interceptores, como o P-1 por exemplo. Um dos drones mais comentados à disposição de Kiev, o P-1 é fabricado pela empresa Skyfall. Ele é bastante semelhante em design ao Sting, com um formato distinto que lembra uma bala. E tem a capacidade de voar a velocidades de cerca de 300 km por hora, ou 185 milhas por hora, mas pode ir muito mais rápido se necessário, chegando até 450 km por hora, ou 280 milhas por hora, o que é rápido o suficiente para alcançar a maioria dos ventos inimigos. Com um preço de apenas $1.000 por unidade, o P-1 é tão barato de fabricar. Skyfall diz que pode produzir até 50 mil por mês. E esse é apenas um modelo de uma empresa. Existem muitos outros. O Strela, por exemplo, da WE Drones, é classificado como um interceptador de defesa aérea do tipo foguete, alcançando velocidades de cerca de 350 km por hora, ou 220 milhas por hora,
e com um alcance de até 28 quilômetros, ou pouco mais de 17 milhas. Ele pode transportar uma carga útil de 500 gramas, ou 1,1 libra, para eliminar facilmente quase qualquer drone inimigo em confrontos. E enquanto muitos drones dependem da tecnologia GPS para navegar e localizar seus alvos, o que pode torná-los vulneráveis à guerra eletrônica, a versão mais recente do Estrela não depende do GPS, mas sim utiliza um sistema de comunicação mais avançado e resistente a interferências. Assim como o Sting e o Pyeong-san, o Estrela é barato de fabricar, com um preço médio por unidade de cerca de $2.300 e fácil de produzir em grandes quantidades. A WE Drones hoje produz cerca de 100 unidades por dia. Também existe o 08, de uma empresa chamada Fourth Law. Um pouco diferente da maioria dos outros interceptadores, esse drone decola verticalmente, mas depois faz a transição para voo horizontal quando está no ar, semelhante ao estilo de uma aeronave de 4 rotores em modo de cruzeiro. Ele tem um alcance operacional de 20 km, ou 12,5 milhas, e uma velocidade máxima de 326 km por hora, ou 202 milhas por hora. Ele também utiliza o poder da tecnologia de IA, o que permite identificar o Shahed e travar o alvo automaticamente, sem a necessidade de controles manuais do piloto. Com suas câmeras térmicas e uma ogiva pequena, mas letal, ele pode facilmente fazer o Shahed despencar do céu. O Octopus cumpre um papel semelhante. O produto de um esforço conjunto entre a Eucharist Spec Systems e o Project Octopus. Esse drone interceptador tem um impressionante raio de combate de 30 km, 18,5 milhas, 15 minutos de autonomia e uma velocidade máxima de 300 km por hora, 185 milhas por hora. Ele também carrega uma carga útil maior do que a maioria dos outros, chegando a 1,2 kg, ou 2,6 libras. Com reconhecimento de imagem por IA e orientação terminal automática, esse drone, assim como o Zero V8, é semi-autônomo. Um piloto pode ajudar a guiá-lo durante a decolagem inicial e a fase de localização do alvo. Mas uma vez que ele encontra um Shahed ou outro drone para eliminar, a IA pode assumir o controle e finalizar o trabalho com execução impecável. E o exército de interceptadores da Ucrânia só fica mais forte e mais diversificado com o passar do tempo. Em março de 2026, por exemplo, o Ministério da Defesa do país anunciou o lançamento dos novos drones Jedi Shahed Hunter, estruturas leves, compactas e resistentes. 4 motores elétricos potentes e baterias de alta capacidade, mantendo no ar por mais tempo que outros modelos. Pesando apenas 4 kg 9 libras, o Jedi vem equipado com cargas úteis de 500 gramas e a capacidade de atingir alturas de cerca de 20 mil pés ou 6 km acima do solo. Eles podem atingir alvos em um raio de 40 km ou 25 milhas de suas zonas de decolagem e voar a velocidade de até 350 km por hora ou 220 milhas por hora. O Jedi precisa equilibrar a atuação humana e tecnologia para localizar e destruir seus alvos. Equipes de controle humano gerenciam a rota e a mira, enquanto radares próximos fornecem dados em tempo real ao drone, ajudando-o a localizar e perseguir rapidamente drones inimigos ao entrarem em seu alcance. Como outros interceptadores, o Jedi possui câmeras diurnas e térmicas para operar dia e noite, e ele tem poder explosivo suficiente para derrubar não apenas Shaheds, mas também os drones de ataque Jerin e Gabera, além das plataformas de vigilância Zala e Supercam. Mais investimentos serão feitos na indústria de defesa ucraniana nas próximas semanas e meses, como o empréstimo de 90 bilhões de euros, 105 bilhões de dólares, que a União Europeia deve enviar para Kiev. Os interceptadores do país ficarão mais inteligentes, fortes, rápidos e letais conforme a guerra continua. Porque a Rússia apostou tudo na guerra com drones neste momento. Os drones são realmente a única ferramenta que o Kremlin tem para causar danos de forma confiável à Ucrânia. Seus tanques não eram bons o bastante, com milhares destruídos por minas, foguetes e drones kamikaze. Seus blindados também foram inúteis para romper as posições fortificadas da linha de frente ucraniana. E seus esquadrões de assalto suicidas, agora geralmente com 15 a 20 recrutas desorientados, sem treinamento, apoio ou noção do que fazer, seguem sem conquistar território relevante, nem aproximar a máquina de guerra do Kremlin de seus objetivos declarados. Drones são a última cartada do presidente Vladimir Putin e de seus comandantes. Eles causam mais baixas na Ucrânia do que qualquer outra arma e permitiram que a Rússia destruísse infraestrutura ucraniana, como subestações e centros logísticos. É por isso que o Kremlin aumentou a produção de seus Vants, investindo fundos em fábricas e fabricando quantidades cada vez maiores de Shaheds e outros drones de ataque, na esperança de sobrecarregar seu oponente. Por um tempo, analistas temeram que essa estratégia funcionasse,
porque com mais drones nos céus, até mesmo a rede de defesa aérea de ponta da Ucrânia acabaria cedendo sob a pressão. Ela seria obrigada a usar seus limitados mísseis interceptadores, desperdiçando milhões apenas para proteger seus territórios e povo. E no final, mesmo que conseguisse neutralizar 80% ou até 85% das ameaças inimigas, ainda assim o suficiente passaria para causar danos sérios e duradouros. Felizmente, a Ucrânia novamente provou que seus críticos estavam errados e reverteu uma situação impossível, tudo graças a esses drones interceptadores. Eles permitem que os defensores de Kiev combatam enxames russos de forma mais econômica e eficaz, não só eliminando a maioria dos drones, mas também derrubando-os longe das cidades e vilarejos ucranianos, onde não podem causar grandes danos. E cada vez que um drone é abatido, isso representa dezenas de milhares de dólares do Kremlin indo pelos ares. Por si só, isso não é muito. Essas perdas se acumulam, e com a economia russa cada vez mais crítica, o país não pode continuar desperdiçando fundos e recursos por tão pouco retorno. Isso não é sustentável a longo prazo, e apesar de toda a sua ostentação e bravatas, Putin sabe disso. Para a Ucrânia, no entanto, a equação é muito mais vantajosa. Eliminar uma ameaça de 50 mil dólares com um drone de 2 mil é uma grande vitória de qualquer forma. As equipes de drones ucranianas estão cada vez mais habilidosas com seus interceptores. Em março de 2026, por exemplo, eles teriam abatido mais de 2.300 ameaças aéreas. Isso foi 55% a mais do que no mês anterior. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, em breve poderá derrubar milhares de vantes a mais por mês, neutralizando a principal ameaça que a Rússia ainda tem. Quando os drones do Kremlin se tornarem inúteis, comandantes de Putin dependerão de ataques fúteis na linha de frente e tentativas desesperadas de conquistar território. Enquanto isso, a Ucrânia, fortalecida por sua frota de interceptadores, pode em breve explorar brechas nas linhas russas, aproveitando o enfraquecimento do inimigo e avançar para recuperar áreas valiosas do território inimigo. Em resumo, a maré continua virando. A Ucrânia se fortalece enquanto as forças russas estagnam. E você pode saber mais sobre como isso está acontecendo neste vídeo, que mostra como a brutal campanha de ataques em profundidade da Ucrânia destruiu defesas por todo o território ocupado, e também em regiões russas. Ou, se preferir, veja este vídeo para entender como a Ucrânia fortalece suas defesas aéreas, criando escudos invisíveis e impenetráveis em torno de cidades, vilarejos e infraestrutura vital. E se você quiser ver mais vídeos como este e ficar por dentro das últimas inovações militares, avanços estratégicos e eventos que mudam o jogo na Rússia e na Ucrânia, inscreva-se no The Military Show hoje mesmo.